Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é motivo de alegria, né? Aleluia. Mais um dia que o Senhor Deus nos conduziu, nos alinhou, nos deu força para estarmos aqui reunidos. Glória a Deus. Na presença dele. Aleluia. Como já sempre falo, o nosso culto é a nossa vida. Mas nós venhamos aqui para quê? Para nos reunirmos. Aleluia. Para aprender do Senhor. Para que a hora que nós sair dali para fora, nós colocar essa palavra em prática. Para que o mundo veja que Deus é o governo das nossas vidas. Amém? Aleluia. Agora, graças a Deus, tem 2 cabras aqui no computador. Coloca aí. João 8:32. É um versículo que todo mundo conhece. Só que é um versículo, queridos, que para nós praticar ele, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que o nosso eu tem que ir embora. Aleluia. Porque é um versículo curto e profundo, vamos dizer assim. Está escrito assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir tudo juntos? Volta ali, só ele. Ó, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém? Amém. Queridos, todos nós temos algumas verdades que nós precisamos, na verdade, se identificar com ela. Olhar para aquela verdade e falar assim, ó: será que eu preciso melhorar? Será que está bom? Ou será que vai piorar essa verdade que eu sei ao meu respeito? Porque nós sabemos que Deus conhece o profundo e o oculto de todos nós. Muitas das vezes nós conseguimos enganar 1, 2, 3, 5, 100, 1 milhão de pessoas. Mas nós não conseguimos enganar nós mesmos. É verdade. Porque lá dentro de nós há um Espírito, a qual Deus colocou em nós, que cobra nós pela verdade, pelas coisas certas. Você pode ver que quando é para você fazer algo errado, algo que Deus não aprova, algo dentro de nós está falando: não faça. E muitas das vezes a gente fala assim: não, eu fiz porque foi mal a companhia. Outra vez a gente fala assim: não, eu fiz porque fulano me induziu. Outra vez nós falamos assim: não, eu fiz porque eu quis. Outra hora a gente fala assim: não, eu fiz porque eu fui forçado. Mas uma grande verdade nós temos que entender, queridos, que Deus nos deu o livre arbítrio. Então as decisões que tomamos, muitas das vezes, são a semente que estamos plantando. E um dia nós vamos colher. Glória. Amém? Aleluia. Então que todos comecem essa semana olhando para dentro de si. Olha para dentro de você. Fala assim, ó: Senhor, o que eu preciso mudar? Me mostra. E Ele vai te mostrar. Eu garanto para você que Ele vai te mostrar, ou Ele vai usar alguém para te falar. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente já sabe o que tem que mudar, mas muitas das vezes a gente quer que alguém fala, ou muitas das vezes a gente quer que Deus, o próprio Deus, venha, se coloca na nossa frente e fala assim: filhinho, quero que você mude assim, assim, assim. E nós sabemos, queridos, o que nós precisamos fazer para mudar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que se nós verdadeiramente se arrepender, nós alcançamos a misericórdia. Então, primeira coisa, eu tenho que ter arrependimento. Arrependimento do quê? Daquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Todos nós, começando esses 2 aqui, que é os mais novos, até os mais velhos, que é eu e o Batista, o resto é tudo novo. A irmã Bilu é a mais nova. Então todos nós sabemos que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Deus. Sim ou não? Sim. Todos nós temos consciência
consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós sabemos. Então nós devemos verdadeiramente colocar nas mãos do Senhor aquilo que é o nosso pensamento, aquilo que é o nosso plano, aquilo que nós achamos que é bom. Para quê? Para que Deus verdadeiramente corrige essas coisas por intermédio do seu Espírito e nos convença, queridos, a não fazer aquilo que desagrada a Ele. Deus, aleluia. Porque a cada dia nós vamos melhorando, como já disse aqui o pastor João. A cada dia melhorando. Amanhã melhor que hoje. Se amanhã, escuta uma coisa, ó, se amanhã amanhecer o dia e nós amanhecer com o olho aberto, vivo, gente, aconteça o que acontecer, você tem que dar graças a Deus, porque o dia da manhã tem que ser muito mais melhor do que hoje. Por quê? Porque vai ter muitas pessoas que não vão amanhecer. Verdade. E se Deus nos dá esse privilégio, queridos, a Bíblia diz que Deus é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Então a nossa vida, a Bíblia diz que nós devemos andar em amor. Então a nossa vida é um instrumento para glorificar a Deus. A Bíblia diz que tudo que fazemos para a glória de Deus. Então é tempo do quê? É tempo de nós nos esforçar, nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser Glória a Deus, mudado. aleluia. Eu quero ser transformado. Sim, Porque Deus, queridos, vai ver graça em nós. verdade. E quando é que eu caio na graça do povo? Quando eu caio na graça de Deus. Então primeiro eu tenho que cair na graça de Deus. E como é que eu caio na graça de Deus? A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então primeiramente, arrependimento. Me converto. Mudo os meus caminhos. Busco a face de Deus de corpo, alma e espírito. E aí o Espírito Santo começa a agir na minha vida. E vou falar uma coisa aqui para vocês. É tão bom quando o Espírito de Deus está agindo em nossas vidas. Aleluia. Porque já não é nós que vive, mas é Cristo que vive em nós. E aí o que Glória a acontece? Ele nos convence do que é certo e do que é errado. Amém? Então que todos comecem essa semana pensando assim: eu quero mudança na minha vida. Aleluia. Por quê? Porque Deus vai trabalhar em você naquilo Glória a que Deus, você aleluia. der legalidade. Aleluia. Deus, querido, não vai te transformar naquilo que você não deixa. Aprenda isso. Ah, eu preciso parar de falar palavrão. Então dá a Deus liberdade para Ele operar nessa área. Ah, eu preciso de parar de mentir. Dá a Deus liberdade para Ele trabalhar nessa área. Em todas as áreas que nós sabemos que não agradamos ao Senhor, nós devemos lançar nas mãos do Senhor, gente, com um coração quebrantado. Por quê? Porque quando nós se lança nos pés de Jesus com um coração quebrantado, primeira coisa que você vai dar de frente é com você mesmo. A realidade da tua vida vai vir na tua mente e você vai reconhecer quão pequeno você é e quão grande Deus é para te libertar. Aleluia. Então, quando é que eu tenho um encontro com Deus? É quando eu diminuo. Quando eu acho que sou, Deus não é na minha vida. Mas quando eu sei, quando eu tenho certeza que eu não sou, quando eu tenho certeza que eu não faço, quando eu tenho certeza que se não for Ele, eu nem existiria, aí você reconhece a grandeza de Deus na sua vida. E aí, querido, Deus começa a operar em nosso meio, em nossas vidas. E a mudança começa a vir de dentro para fora. Você começa a pensar coisas que Deus pensa. Você começa a fazer coisas que Jesus faz. Você começa a agir como Deus agiria. E você começa a fazer algo em teu retorno para a glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Tem um versículo que eu acredito que vai mudar muitos pensamentos. Se eu não me engano, é Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vai dar uma viajada aí, os 4 versículos na Bíblia. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com convicção no seu coração. Glória a Deus. Deus Aleluia. vai te transformar na cada dia. Amém. Queridos, nós vai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Acharam?
Hebreus 11:1. Ó, para a glória de Deus, as pessoas vão começar a olhar para nós e vai começar a ver mudança na nossa vida. Aleluia. E o mais importante é que as pessoas vão querer estar perto de você, porque você vai estar cheio de paz, primeiramente, cheio de unção, e as pessoas vão querer participar disso. Aleluia. Por quê? Porque é tão gostoso ficar perto de uma pessoa que tem paz. Verdade. É gostoso ficar perto de uma pessoa que tem palavra para te consolar. É gostoso ficar perto de pessoas que tem palavra para te aconselhar, Glória a para Deus. você ir avante, não desistir daquilo que é o propósito de Deus na tua vida. Então, como é que nós vamos conseguir isso? Primeiramente, nos convertendo verdadeiramente, nos arrependendo. Aleluia. Segundo, dando lugar ao Espírito Santo para que ele venha mudar o nosso coração, a nossa mente. E terceiro, seguir em frente. Amém? Está escrito assim, ó. Ora, olha que coisa mais linda. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir para vocês nunca esquecerem disso aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi falado aqui sexta-feira. Pastor João falou assim que Jesus falou assim, ó, bem-aventurados são os que não viram e creram. Falou ou não falou? Falou. Sexta-feira. Quem veio no culto sexta-feira? Amém. Vocês escutaram, né? Amém. Ou vocês estavam dormindo? Ele falou assim, falou ou não falou? Irmão? Amém. Então, queridos, o que nós temos que colocar em nosso coração com convicção? É Deus. Que nós temos que Verdade. crer em Jesus Aleluia. de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Querido, mesmo que nós não vimos Ele, Aleluia. Verdade. mas nós temos certeza que nós vai Vê. ver. Amém. Então a fé em nosso coração gera muitas coisas. Tem gente que já perdeu a esperança. Tem gente que o amor se esfriou. E começando pelo amor, quando o amor se esfria, a fé já foi embora há muito tempo. E a esperança, então, já deu tchau faz dia. Então, esses três dons têm que andar juntos, queridos. Ame incondicionalmente. Aleluia. Tenha fé, ó. Espera. Tenha fé, espera. Mesmo que você não vê. A fé tem que gerar no nosso coração esperança. Aleluia. Por que vocês acham que muitas pessoas têm desanimado da caminhada? Muitas pessoas têm olhado para a circunstância e têm falado assim, eu acho que esse povo fala que Jesus vai voltar, mas eu acredito que Jesus não vem. O povo tem perdido a fé, tem perdido a esperança, tem se esfriado o amor. Só que Jesus falou assim, ó, que muitos iam esfriar o amor. Ele falou isso. Mas, queridos, não precisa ser eu e você. Aleluia, Jesus. Eu venho nesta noite aqui para te animar É Deus. a você colocar o seu coração diante de Deus e não desistir daquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Porque o único que pode impedir de receber somos nós. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais. Queridos, tudo que Deus quer fazer em você e através de você já está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai abrir tua cabeça e fazer bum. Ele não vai abrir teu coração e fazer bum. Não. Ele já te gerou cheio da graça dele. Aleluia. Agora, o que é que nos impede? Vocês já pararam para pensar? O que é que nos impede? O que é que nos impede? Nós temos o Espírito Santo que Jesus falou que é o Consolador. Nós temos a Palavra de Deus que é manual de vida e instrumento para nós alcançar a vida eterna e ser transformado através da Palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo transformando as nossas orações para chegar no trono do Pai. E nós Glória temos a Deus. Deus
pronto a todo momento para agir ao nosso favor. Agora a pergunta é, o que é que nos impede? Já parou para pensar? Será que o poder de Deus é limitado? Ou a nossa fé está pouca? A Bíblia diz que fé sem obra é. Muitas das vezes nós temos fé, mas muitas das vezes nós não agimos. Nós não partimos para cima, vamos dizer assim. Você quer ver uma coisa? Quando alguém te xinga, por exemplo, lá fora, fala alguma coisa que muitas das vezes pode até ser verdade, mas você não quer ouvir aquilo, e muitas das vezes você parte para cima. Você fala, ó, eu não levo desaforo para casa, porque eu sou assim mesmo. Eu sou, para não falar nem o estado aqui do Brasil, eu sou uruguaio. A gente fala, não é que eu sou pernambucano, o outro fala, não é que eu sou paulista, o outro fala, não é porque. Fala ou não fala? Fala. Mas a questão é, se nós temos coragem de não levar esse desaforo para casa, muitas das vezes, por que é que nós não temos coragem de tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Isso é verdade, Jesus. Por que é que muitas das vezes nós desanimamos no meio da caminhada, simplesmente porque alguém te olhou do jeito que você não queria? Ou, muitas das vezes, pessoas falou aquilo até que você precisava ouvir, mas você não quis. Fala para mim se aquele versículo que nós leu primeiro, se não tem tudo a ver com nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, queridos, é a única que liberta. Aleluia. Quando alguém tem coragem de me falar a verdade, eu tenho que considerar essa pessoa como amigo. Jesus. Por quê? Porque você vai ver nas escrituras Jesus sempre falando a verdade. Então, se alguém tem coragem de apontar o dedo na minha cara e falar assim, irmão Ney, do jeito que você está fazendo, não está certo. Ó, faz assim, faz assim. Eu garanto para você que vai ser melhor para você. Eu, em vez de ouvir, eu quero discutir. A Bíblia diz que nós temos que ter um coração, como é que fala? É ensinável a aprender. Eu não sei, mas eu sei que a gente tem que ter um coração que aprenda. Um ouvido para ouvir. E muitas das vezes, queridos, nós não queremos ouvir. E muitas das vezes aquilo que não queremos ouvir é a solução para o nosso problema. Quer ver uma coisa? Todos nós temos concupiscências. Todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Por quê? Porque isso é a natureza humana. E isso só é transformado através do Espírito Santo. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, ó, não é porque eu sou bom? Quem já ouviu? A pessoa fala assim, não, eu sou bom. Você sabe quando é que eu sou bom? Quando ninguém toca na minha ferida. Toca para ver. Cutuca a onça, cavalo. Queridos, nós só conseguimos ser bons por intermédio de Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Nós só conseguimos amar alguém incondicionalmente porque Deus nos amou primeiro. É verdade, Senhor. Então, tudo que consiste é a partir dele. E nós temos que entender isso. Como foi falado aqui na sexta-feira, lá do rei Saul. O cara não fez nada que agradou a Deus. Deus tirou o espírito dele e enviou um espírito maligno para atormentar o cara. Então, tudo que nós recebemos, queridos, aprenda uma coisa: tudo que nós recebemos é fruto daquilo que nós plantamos. Tudo o que nós recebemos é fruto daquilo que nós plantamos. Daí você fala assim, nossa, mas só estou colhendo coisa ruim. Começa a plantar coisa boa. Porque você vai ter a colheita. Quer ver uma coisa? Eu trabalhava num lugar que o morro era assim, ó. Pensa num morro. E eu subi aquele morro, a patroa minha falava assim, daí por que todos os caras que trabalhou aqui, ali, eles não gostam muito de limpar? Eu falei, é por causa daquele morro. Porque o morro era assim mesmo. Quando você descia, às vezes eu descia, eu abria o portão do diabo e saía por outro portão, que era plano, assim, sabe?
Mas para voltar de volta, gente, era assim, ó, e é comprida a estrada, dá mais de 100 metros. E às vezes você com ferramenta, sabe? Então era muito pesado para subir. Só que, se eu estivesse fumando igual eu fumava, eu duvido que eu subia aquele morro. E daí eu falo para você, é culpa do morro? É culpa de quem? Não é minha? Porque às vezes a gente coloca a culpa nos outros. Queridos, nós temos que entender uma coisa, que nós temos que bater no peito, fazer igual João e Pedro. Bater no peito, chamar a responsabilidade para nós, e quando acontecer, falar, foi ele. Aleluia. Você tem que bater no peito, chamar a responsabilidade para você, lutar pelo seu ideal, e quando acontecer, falar, não, só aconteceu porque Deus é na minha vida. Porque o mérito, a glória tem que ser para Deus. Glória a Deus. Porque senão Aleluia. nós estamos dividindo a glória com Deus. E Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas a glória dele pode estar sobre nós. Mas Ele não divide. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque senão nós vamos começar a chamar o mérito para nós. E na verdade o mérito não é nosso, mas a responsabilidade é. Jesus falou assim, ó, que o reino de Deus está entre. Então a responsabilidade é de quem? É minha e é sua. Daí o camarada fala assim, ó, já foi falado isso aqui também. O camarada fala assim, não, é porque eu tenho pouco tempo de caminhada. Eu vou dizer uma coisa, a responsabilidade é do mesmo tanto. A responsabilidade Aleluia. é para todos nós. Eu já falei para vocês aqui, né, que nós somos membros do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. E quando um órgão, melhor dizendo, para de funcionar, os outros órgãos para também. Não é que eles param, eles diminuem para que aquele alcance energia para se recuperar. E nós, queridos, nós temos que trabalhar dessa forma. Quando alguém tropica e leva um tombo, nós, os membros do corpo, nós temos que ajudar aquela pessoa a se colocar em pé. Deus, aleluia. Porque isso demonstra que verdadeiramente o amor de Deus está em nós. É verdade. Porque o filho pródigo, quando vai embora, e quando ele volta, o pai está com os braços abertos para receber. Aleluia. Mas o irmão estava com a boca cheia para criticar. E nós não podemos ser assim. Na verdade, nós temos que abraçar, sabe? Trazer para perto. Porque se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver cheio da graça de Deus, você vai transmitir isso para as outras pessoas. E aí as pessoas que eles vão estar Aleluia. felizes, alegres, contentes, vai falar assim, ó, não, verdadeiramente, só foi eu chegar, conversar com aquela pessoa, eu estava com peso, eu estava com isso, eu estava com aquilo, e aliviou. Verdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus está morando dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus, queridos, Ele escolheu eu e você para morar dentro de nós. Glória a Deus. Olha o privilégio. Aleluia. Verdade. Deus não podia ter criado qualquer outra coisa. Ele tem poder para isso. Não, Ele criou em você, defeituoso, pecador, atrapalhado na cabeça, para morar dentro de nós. Aleluia. Cabe a nós dar liberdade a Ele. Aleluia, Jesus. Cabe a nós, Glória a Deus. verdadeiramente, falar, eis-me aqui, Senhor, né? Aleluia. Com poder e glória de transformar, operar na minha vida. Glória a Deus. Porque eu sou vaso na Aleluia. mão do oleiro. Quando o oleiro está amassando barro, queridos, muitas das vezes dói. Muitas das vezes você fala, será que eu vou aguentar? E a Bíblia diz que Deus não deixa te tentar mais do que aquilo que você suporta. É, Senhor. Aleluia. Então nunca olhe para o tanto que você está sofrendo, mas almeja o alvo, que é o tamanho da vitória que você vai ter. Aleluia.
Quando é que eu consigo atravessar o deserto? É quando eu olho para o outro lado. Quando é que eu consigo atravessar a tempestade? Quando eu olho para o outro lado. Porque se eu ficar olhando para a tempestade, eu afundo. Aleluia. Eu tenho que olhar sempre o alvo, que é Jesus. E sempre do outro lado, queridos, o anjo vai te servir. Sempre do Glória a outro lado, Deus. Aleluia. Deus vai estar com a tua vitória nas suas mãos. Sim, meu Pai. Mas precisa atravessar. Aleluia. Não pode retroceder. A vida com Cristo, como também já foi ensinado aqui, a Bíblia diz que Deus levanta uma pessoa que cai 7 vezes. Deus levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Queridos, pode amanhã qualquer um de nós tropeçar e cair. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que Deus é o alvo. E Jesus Aleluia. é quem morreu por nós. Glória a Deus. Críticas você vai receber. A Bíblia diz que nós somos alvos de acusações. Pessoas vão falar de você. Você não fica pensando que não vão falar, que vai falar. Tem pessoas que vai falar bem, tem umas que vai falar mal. Mas a questão é, queridos, quem é você de fato diante de Deus? Aleluia. Você vai olhar para o que os outros falam. Olhe para aquilo que Deus sabe de você. Aleluia. Comece a analisar o que Deus pensa de mim. Será que eu estou agradando a Deus? Pensa isso. Que você vai ver, você vai se preocupar com o que os outros falam. Porque quem se preocupa com o que os outros falam está preocupado com reputação. Você quer que as pessoas te vejam bem, mas Deus olha para dentro de você. E as suas aparências, para Deus não importa. O que importa é o que está sendo gerado dentro de nós. Aleluia. É o que Deus está colocando dentro de nós, para nós usar aquilo para transformar outras pessoas. E o mérito sempre vai ser dele. Eu sempre falo aqui, tem gente que fala assim, eu não sei cantar, o outro fala, eu não sei orar, o outro fala, eu não sei falar, o outro fala, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Agora a pergunta é, será que não sabe mesmo? Quer ver uma coisa? Você chega numa loja para comprar um sapato, uma roupa, qualquer coisa, ou para comprar um carro, um caminhão, qualquer coisa. Você sabe escolher se é aqui, sim ou não? Sabe ou não sabe? Agora, como é que você vem falar para mim que não sabe nada? A Bíblia diz que Deus recebe a verdadeira adoração. Aleluia. É aquela que vem de dentro. Eu já falei aqui, vou tornar a falar, eu acho muito bonito quando alguém canta. Tem a Mia aqui que tem uma voz linda. Tem ou não tem? Fala a verdade. Tem ou não tem? Ela tem uma voz abençoada. Tem ou não tem? Mas, queridos, todo louvor, toda adoração que você adora a Deus com um coração contrito e quebrantado, Deus recebe. É verdade. Porque às vezes a gente fica preocupado com a voz, né? Não, mas porque eu não tenho, minha voz é feia. Mas, queridos, é essa voz aí que Deus te deu. Aleluia. Então, reconheça que Deus é na sua vida. Fala, não, eu vou fazer porque Deus é comigo. E pronto, acabou. Porque, queridos, as pessoas vão falar de você fazendo certo ou errado. As pessoas vão falar de você cantando bonito ou feio. A questão é se isso que estamos fazendo está subindo até o trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando oramos, a gente fala, Senhor, nos leva cativo ao seu trono. Para quê? Para um lugar de realidade, de entendimento, de revelação. Para quê, queridos? Para que nós venhamos nos aperfeiçoar no poder de Deus. Para que nós venhamos a cada dia ser transformados pelo caráter de Jesus. Aleluia. Não é para fazer bonito. É simplesmente para ir morar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso a vocês que uma época eu tinha preocupação de errar a palavra, até hoje erra, mas eu tinha preocupação das pessoas, caramba, esse cara não sabe nem falar o que está fazendo aí. Eu tinha essa preocupação. Mas um dia, eu estava lá na rodoviária de Mariporã, você sabe, tipo a irmã venerana assim, a irmã Belu, essa senhorinha abençoada. Eu estou lá assim, queridos, sentado no banquinho esperando o ônibus. Daí vem uma senhorinha assim, ela olhou para mim assim, passou, foi olhando assim para mim assim, eu falei, quer ver? Lá vem ela de volta. Ela falou, rapaz, Senhor,
Flá, Deus manda te dizer o seguinte, que não é para você se preocupar com o que os outros pensam de você, porque Ele manda te dizer que as suas orações têm chegado até o trono Oh, dele. glória a Deus. Daí eu ia me preocupar mais com quem os outros falam. Aleluia. Então, queridos, Deus, Ele é fiel. É, Deus. Então, porque nós se preocupa com o que os outros falam, esquece Verdade. isso, pelo amor de Jesus. Quando é que nós vamos ser um povo independente do que os outros pensam? Quando verdadeiramente nós se colocar na presença de Deus. Quando verdadeiramente nós se arrepender e não se preocupar. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa está pregando aqui, eu sou difícil de falar isso, mas tem muita gente que fala, dá glória a Deus aí, irmão. Fala um aleluia. Muita gente que fala. Queridos, eu acredito que quando a gente vem para a igreja adorar a Deus, Verdade. precisa eu ficar falando. Não. Sim ou não? Não. Você veio para adorar. Se der vontade de você pular, você pula. Se der vontade de você cantar, você canta. Se der vontade de você sair correndo, você corre. Mas que seja para a glória de Deus. É verdade. É simplesmente assim. Porque eu sempre falei, eu não sou contra. Tem gente que pula, tem uns que deita, tem uns que chora, tem uns que quer voar, tem uns que fica quieto, o outro chora. Gente, Aleluia. o Espírito de Deus que vai tocar em você. É, Jesus. Aqui, Deus tem liberdade de operar. Glória a Deus. Mas com o que eu mais me preocupo? E eu estou falando isso, queridos, de coração. É com a transformação. Aleluia. Porque eu sei que nós, sendo transformados aqui, nós já alcançou a salvação. Glória a Deus. Eu sei que nós transformados aqui, nós vai alcançar outras pessoas. Aleluia. Eu sei que nós transformados aqui, nós vai glorificar Deus através das nossas ações. E é para isso que Deus nos chamou. Cultuar a Deus. A tua vida, a minha vida, gente, tem que ser um culto de adoração. É lá no serviço, é onde você estiver. Você tem que cultuar a Deus através das suas Aleluia. reações. E Deus, ele se alegra tanto que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Ele pega os que não são para confundir os que são. Você sabe por quê? Aleluia. Porque Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Aleluia. Então, muitas das vezes você fala assim, eu não sei fazer isso. Você acha que Deus não tem capacidade de te capacitar? É, Jesus. Me mostra uma pessoa no mundo que nasceu sabendo. Uma. Se vocês me provar e me mostrar uma, fala, não, fulano, ele nasceu sabendo. Eu duvido. Não tem. É. Porque na faculdade de Deus, ninguém escapa. Até Jesus teve que aprender. Aleluia. A Bíblia diz que ele recebeu toda a autoridade por causa da obediência. E obediência você só faz aprendendo. Ninguém obedece do nada. Queridos, a palavra de Deus ela está aqui para nos instruir, para nos alinhar com a verdade de Deus, para nos colocar no lugar de entendimento. E quando eu falo aqui, ninguém aqui é melhor que ninguém, por quê? Porque se eu não erro nas áreas que você erra, e você não erra nas áreas que eu erro. Mas todos nós erramos. Mas estamos aqui para quê? Para que a cada dia possamos reconhecer a verdade que há dentro de nós, de quem somos de fato, para verdadeiramente se humilhar na presença de Deus, para que o Espírito Santo venha nos transformar. Aleluia. E aí, querido, você vai notar uma coisa, você vai conversar com alguém e Deus vai estar curando ela. Você não vai precisar nem orar. Você vai conversar com ela, o Espírito que está habitando em você já vai estar tocando na pessoa, e a pessoa outro dia vai falar assim, olha, aquele dia Glória a Deus. eu estava com uma dor de cabeça, eu estava lá conversando com você, eu estava com uma dor nisso, eu estava com isso, eu estava com uma opressão, mas eu fiquei aquele minuto conversando com você, a hora que eu saí de lá, graças a Deus foi embora. Aleluia. Olha o que Jesus falava, Pai, graças te dou por sempre ter nos ouvido. Quando é que Deus nos ouve? Quem já parou para pensar nisso? Quando nós oramos e pedimos Aleluia. para o outro. Pediu, escuta,
Pediu e não recebeu, porque pediu mal, pediu para gastar nos próprios deleites, pediu para você. Mas quando você pede para alguém, o primeiro a ser abençoado é você. Aleluia. Por isso que eu sempre falei e vou continuar falando. Quando orarmos, não ditamos a Deus o que Ele precisa fazer, queridos. Ele sabe. Ele sabe. Verdade. Ele sabe certinho o que precisa fazer. Ele sabe tanto que hoje Ele trouxe eu e você aqui para ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabe tanto que hoje Ele não deixou ninguém te impedir de você vir na casa dele para adorar Ele. Aleluia. E Deus está levantando homens e mulheres com as mãos lançadas ao arado. Aleluia. E o curioso que a Bíblia diz que quem lança as mãos no arado não pode olhar para trás. Vai dar vontade de olhar para trás? Vai. Vai dar vontade de desistir? Vai. Mas você vai parar? Não. A palavra continuar na presença de Deus, queridos, essa não pode sair do nosso coração. Ah, eu levei um tropicão. Ah, levou? Quando você cair, você cai o ele para frente. Cai o ele do lado. Cai o ele para frente, já com a cabeça erguida, assim, ó, já junta o que tiver para segurar, pula para cima e, Senhor, estou aqui de novo. Aleluia. Não desanima, queridos. Continua caminhando com Jesus. Glória a Deus. Não desista daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes eu já falei muitas vezes isso. Às vezes eu fico olhando assim para. Eu já comentei esses dias aqui, para pessoas que eu ouvi, eu estava nos cultos e eles pregando a palavra de Deus. Pessoas que verdadeiramente Deus usava para falar com a gente. E hoje eu vejo perdido no mundo. E aí eu penso comigo assim, ó, e nunca quis ser melhor que ninguém, mas eu penso assim comigo, o que falta para essas pessoas voltarem? Só tem uma coisa. A mesma coisa que o filho pródigo fez. Arrependimento. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. A partir do momento que nós se arrependemos de fato, a partir do momento que você cai em si e você se arrepende, o primeiro que entra na tua causa é Deus. Glória a Deus. É o primeiro que entra. Aleluia. Ele entra tão forte na tua vida que se o diabo estiver perto, ele se explode. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Verdade. E quer que eu fale uma coisa para você? Não precisa você gritar, não precisa você chorar, não precisa você falar. Se você se arrepender dentro de você, Deus vê. Aleluia. E Ele vê. Ele falou para Ezequiel: vocês veem o homem por fora e eu vejo o homem por dentro. Foi para Ezequiel, não é? Samuel. Aleluia. Aleluia. Para vocês verem quão bom é o nosso Deus. Aleluia. Verdade. Ele olha para dentro de nós. Como é que eu sei que alguém está mudando? É fácil notar. É fácil notar. A primeira coisa que a pessoa tem é sede pela palavra. Que dia vai ter culto? Ah, vai ter culto amanhã, meu Deus do céu. Não vejo a hora de estar na igreja para ouvir a palavra. Começa por aí. Qual que é a segunda coisa? É quando começa a ver a mudança. Aleluia. Você olha para a pessoa assim, o semblante dela já começa a mudar. Verdade. Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se Cristo está em nós, nós começamos a brilhar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem aqui já conversou com alguém assim e falou assim, nossa, a pessoa aí só pode ser cristã? Não tem? Você nunca viu ela, mas você fala, não, isso aí é diferente. Verdade. Não tem? E você fala assim. Então você fala assim, ó, eu creio que Deus, a partir de hoje, vai mudar a minha Amém. história. Jesus. Sabe por quê? Porque depende só de mim e de você.
muitas das vezes, eu vou falar uma coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Vou falar um versículo da Bíblia que Deus disse assim, que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, andando em amor. Preste bem atenção. A Bíblia também diz que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais e todas as sortes de bênçãos. Esses dois versículos. Gravaram? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos de nós, quando vê uma macumba, por exemplo, a gente só falta se benzer. Sim ou não? Por quê? Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, misericórdia, misericórdia de Deus, e nós ficamos com isso. Só que eu acabei de falar aqui que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais de toda sorte de bênção. Aleluia. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Se nós temos certeza que Deus opera em nossa vida, se nós temos certeza que servimos a Ele de todo o nosso coração, se nós temos certeza que Ele é o governo da nossa vida, gente, nós vamos ter medo do que o diabo faz? E por que nós temos? Por que muitas das vezes as pessoas falam assim, você conta alguma coisa para alguém e a pessoa fica tendo sentimento de inveja e a gente fala assim, meu Deus do céu, está amarrado no nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, se tu uma bênção. A Bíblia diz que se você colocar a sua mão, o negócio é abençoado. Onde você pisar, você seus pés. Agora, por que é que nós temos medo? Você sabe o que? Eu vou falar para vocês não ficarem, não ir embora triste. Volta lá, amigo, naquele versículo. Hebreus 11:1. Olha lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É porque falta fé. Falta fé. Falta de fé. Em Deus, de verdade. Porque tem dois tipos de fé. Aí você vai falar, não é possível. E eu vou provar para vocês que tem. Tem a fé, que é essa aí que nós lemos. E tem a fé de pensamento positivo. Você pensa positivo e fala, não, vai acontecer porque eu tenho fé. E na verdade você não tem fé. Na verdade você quer que aconteça. Só que você não tem paciência para esperar. Você não ora na tribulação. Você não ama aqueles que te perseguem. Você não abraça aqueles que te xingaram. Falta de fé. E aí nós falamos assim, pô, que será que Deus não opera na minha vida? Queridos, quase todos os milagres que Jesus fez, ele falou isso. A tua fé te salvou. Quase todos, pode ler lá. Então, eu acredito que está na hora de nós pedir a Deus para acrescentar nossa fé. Aleluia. E mergulhar, queridos, na palavra de Deus. Porque aqui tem tudo. Para nós estar numa situação adversa e sairmos dela. Eu posso estar agora, mas daqui a pouco eu tenho que sair. Por quê? Porque Deus é o meu Senhor. Jesus. E nós não podemos deixar os embaraços dessa vida nos tirar da presença de Deus. Glória a Deus. Porque é os embaraços do mundo. É as coisas que enchem os nossos olhos. É as coisas que o mundo diz que é bom. Que nos atrai para longe de Deus. E aí, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, por que será que aconteceu isso comigo? E o pior, que nós não para analisar. Para refletir. Quando se trata de fazer coisa errada, a gente já lembra muito de quem? Davi, sim ou não? A Bíblia diz que Davi era o segundo homem
coração de Deus. Só que a Bíblia diz, queridos, que ele pecou. E o pecado, para vocês entenderem uma coisa aqui, depois eu vou dar outro exemplo, vou dar o exemplo de Davi, e o pecado progride na nossa vida. Davi viu a mulher, desejou, mandou chamar, ele pecou tanto, o pecado de Davi foi aumentando, que ele foi até matar o cara, o marido da mulher. Vou dar outro exemplo. Pedro falou que não negava Jesus. Quando as pessoas perguntam para ele se ele conhece, a primeira resposta ele, eu não conheço. A segunda resposta, ele fala, eu não sei quem é esse tal Jesus. Só que na terceira resposta ele progride mais ainda. Ele fala assim, ó, eu não sei quem é esse tal Jesus, por favor, não me incomode. Em outras palavras, você vê que o pecado progride. Ninguém sai pecando. Ah, eu vou ali pecar, ninguém sai. Queridos, nós olhamos e desejamos, e isso cresce dentro de nós, e aí nós consumamos. Não é assim, ó. Ninguém sai da presença de Deus da noite para o dia. E ninguém vem para a presença de Deus da noite para o dia. É caminhando. Então você está dentro da igreja, alguém te fala algo que você não gosta, ou alguém te faz algo que você não gosta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos mimados, tem que ficar toda hora passando a mão na cabeça. Quer que eu te fale uma coisa? Deus, ele não gosta de covarde, ele gosta de guerreiro. Se alguém te fez algo, chega até a pessoa, se ele não tem humildade para isso, tenha você. Chega e fala assim, me perdoa, eu errei. Você vê, você quebra o laço do inimigo na hora. Mas o que nós faz? Eu não vou mais para a igreja. Não, porque o pastor, porque a fulana, porque a irmãzinha. E nós começamos a colocar obstáculo. E não deixa Deus operar na nossa vida. Se nós colocar tudo que Jesus suportou por amor a nós, jamais nós ia negar a Cristo simplesmente porque alguém não gostou de mim. Gente, Jesus que morreu por amor àqueles que cuspiram, aqueles que chutearam, aqueles que pregaram o cravo na cruz, aqueles que enfiaram a lança, aqueles que fizeram de tudo com ele. Ele falou, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Agora nós quer ser bom. Nós quer, vamos dizer assim, ser melhor que Jesus. Muitas das vezes, quando alguém nos ofende, nós criamos em nosso coração um ódio, uma mágoa, e aí não deixa o Espírito Santo nos libertar. Quer que eu fale uma coisa para vocês? A Bíblia diz, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Glória a Deus. A Bíblia diz, gente, que aqueles que andam em Cristo Jesus, não há condenação. Então, por que é que você se preocupa com as pessoas te julgando por um pecado que Deus já te perdoou? A gente não para pensar. As pessoas te criticam, você fica magoado. Você tem que analisar a coisa que Deus já te perdoou. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que Deus, ele perdoa nós e pega as coisas ruins que nós fez e lança no mar do esquecimento. E nós fica lembrando. É nós que fica lembrando. É porque fulano fez isso no passado. Fulano fez aquilo, fulano fez aquilo, e nós não olha para o presente e o futuro que Deus pode dar para a pessoa. E aí a gente fica analisando. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Eu já falei, vou tornar a falar. Eu não me preocupo com reputação. Porque se você se preocupar com reputação, você não agrada a Deus. Você quer agradar o homem. E se você agradar o homem, você está agradando o mundo. E se você agradar o mundo, a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Então quem nós tem que agradar? A Deus, querido. Aleluia, Jesus. E aí é sempre o que eu falo aqui, as pessoas vão querer estar do teu lado. As pessoas vão querer estar junto de você. Aleluia. Porque eles vão querer receber isso que nós temos. Amém, Jesus. E não é, querido, pagando, não é fazendo barganha, nada disso.
com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Aleluia. É dando a Deus liberdade, legalidade sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que Ele venha nos transformar. Quer ver uma coisa? Todo mundo tem, é difícil quem assume orgulho. Orgulho é o inimigo número 1 do amor. Porque ninguém odeia o outro sem orgulho. A raiz do ódio é o orgulho. Quer ver uma coisa? Quando os discípulos chegou até Jesus e falou assim: mestre, eu te peço para que quando estiver na glória, você coloca eu de um lado e esse aqui do outro. Daí Jesus falou assim: ó, vocês vão provar do mesmo cálice que eu vou provar, mas não cabe a mim decidir isso. Está escrito lá diferente, mas mais ou menos, tá bom? Só que o curioso que os outros discípulos, a Bíblia diz que ele se indignou e falou: como é que pode um querer sentar de um lado do outro, mestre? Sabe o que é isso? Orgulho. Eles achou que os dois queriam ser melhor que eles, mas eles, ao falar isso, eram a mesma farinha da mesma farofa. Estão entendendo? Então, quando eu olho para você e falo assim: você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, eu estou te julgando, sim ou não? Sim. Só que ao mesmo tempo, eu estou sendo julgado. Daí eu estou, muitas das vezes, te colocando um mérito sobre a tua vida, te colocando um fardo, e esse mesmo fardo, Deus está apoiando sobre mim. Então, eu não tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Queridos, aprenda isso em nome de Jesus. Olhe para dentro de você. Às vezes a gente fala, né? Ô fulano, vamos para o culto, 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 vamos adorar a Deus. Gente, nós temos que chamar mesmo. Mas quem vai convencer o camarada de vir é o Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence. Só que a decisão de ir é minha e sua. Quem tem que levantar, sacudir a poeira e continuar, somos nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque daí, queridos, a fé vai crescer dentro de nós. E o inimigo das nossas almas, ele vai olhar para nós e ele vai, sabe fazer o quê? Ele vai fugir. Porque nós vai sujeitar a Deus. E se nós sujeitar a Deus, ele foge de nós. Então, porque muitas das vezes a gente fala assim: nossa, o inimigo levantou contra a minha vida. Glória a Deus por isso. Isso é um sinal que Deus está te abençoando. Amém. Porque a gente tudo vem do impedimento. O diabo se levantou. Lá em casa está uma guerra. Comecei para a igreja. Meu Deus do céu. Gente, dá glória a Deus pela guerra. Deus está te capacitando. Eu sempre falei aqui. Já está terminando. Eu sempre falei aqui. A gente fica assim: Senhor, me dá paciência. Deus te mete dentro da tribulação. Aí você fala: Senhor, eu quero paz. Daí Deus coloca você no meio de uma briga. Aí você fala assim: Senhor, eu quero ficar bravo. Daí Deus pega e te molda. Ele pega, você espreme, você assim, você fala: Senhor, eu já estou calmo. É tudo ao contrário, meus filhos. Com Deus é do jeito dele. Aleluia. Porque quando eu falo, eu sirvo a Deus e quero servir a Deus do meu jeito, gente, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Eu quero servir a Deus, então se prostra diante dele e fala: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Ao contrário, você está querendo fazer do seu jeito. Do seu jeito, Deus não aprova. Deus aprova aquilo que Ele já determinou sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, queridos, Glória a Deus. fique firme em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja luz lá onde você Aleluia. mora, aonde você for, sabe? Seja luz. Aprenda a fechar a boca. Aleluia. Aprenda a ouvir. Fale quando tiver de falar. Sabe? Aprenda isso. A pessoa está falando, o problema é dele. Aprenda a ouvir. Carregue sempre 2 sacos. Um sem fundo e um com fundo. Quando alguém te falar alguma coisa que não deve, você
num saco sem fundo. É, Ah, o cara falou coisa boa, você vai aprender, vai te edificar, num saco. Aleluia. Aprenda isso. glória a E aí Deus. você vai ver o diabo endoidar por causa da tua vida. Aleluia. E Deus se alegrar. Amém. Deus vai olhar para nós e vai ver graça. Aleluia. E aí você amanhã ou depois está aqui no meu lugar pregando e você vai falar assim, ó, eu ouvi a palavra, o irmão Ney pregava, o irmão Jorge pregava, o pastor pregava, os pastores pregavam, e eu me converti verdadeiramente a Deus. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui ministrando a Aleluia. palavra de Deus porque eu de crédito. É, Deus. Porque Aleluia. é de geração em geração, queridos. Nós temos que deixar um legado. E por isso nós estamos falando com vocês aqui. Amém? Amém. Eu queria uma irmã, uma voluntária agora nesse momento. Eu queria que aquela que Deus tocar no seu coração, eu queria que chamasse ali a irmã Toninha para vir aqui na frente. Eu queria que você desse um abraço nela e falasse para ela que Deus está cuidando de tudo. Desde a hora que ela chegou, Deus está falando isso comigo. Aleluia. Eu não sei o que é, mas Deus manda dizer para ela que Ele está cuidando de tudo. Aleluia, Deus. Amém.